Bom dia, Lauro de Freitas. Estamos falando aqui do nosso estúdio do podcast O Agora, neste sábado maravilhoso, né? Sábado de sol. O último sábado, eu acredito, é o penúltimo do mês de janeiro, não é isso? Hoje já são 20, o último sábado, com certeza. 24. Estamos aqui com essas figuras brilhantes, nosso querido Antônio, presidente do Conselho Municipal de Saúde, esse cara vigoroso que tem trabalhado muito em prol da saúde do nosso município, né? E quando contribui com o município, contribui com o Estado, com suas ideias, contribui com a saúde geral do nosso povo. E o nosso grande Braga News, né? Esse cara que tem, diga assim, uma palavra vigorosa, né? E que realmente é respeitadíssimo nas mídias aqui do nosso município, com seu blog Braga News, também, diga assim, diretor aqui deste pequeno espaço, fazendo com que as coisas aconteçam e a boa informação chegue ao nosso município. Vamos abrir aqui com o bom dia de vocês, para depois a gente vir para apertar o nosso conselheiro de educação, presidente de saúde, nosso conselheiro de saúde, Antônio, esta figura que todos vocês conhecem, né? Vamos lá, Braga, o seu bom dia para o nosso povo. Olha, meus amados, meus irmãos, preste muito bem atenção. Estamos aqui com Antônio, a fundamental importância desse cara para o município de Lauro de Freitas. E nós vamos apertar o torque aqui, porque realmente ele tem muito a dar, muito a contribuir, mais até o que ele vem dando e vem fazendo. Bom dia, Antônio. Bom dia, Carluxo, bom dia, Braga. Estamos aqui para representar o Conselho, representar o nosso município e esclarecer aquilo que seria pertinente para a população de Lauro de Freitas e falar um pouco sobre o nosso Conselho e o nosso trabalho, né? Maravilha, Antônio. Eu estou vendo aqui da sua biografia, Antônio, que você é o cara que tem formação em segurança do trabalho e faz gestão administrativa, né? Está cursando gestão administrativa. Claro que segurança do trabalho é importantíssimo, mas o que é que lhe levou exatamente a se interessar pela saúde da forma tão, diga assim, brilhante, vigorosa e com tanto conhecimento? O que é que lhe levou exatamente a você ter esse interesse principal por saúde pública? Perfeito. Eu sou presidente ainda do Conselho de Saúde, estou presidente, né, eleito agora. E um tempo atrás, Carluxo, você que conhece o município, eu moro do Anacuí, venho do Anacuí, bairro ali próximo ao final de linha, a Lagoa dos Patos, Chafariz. E o pessoal do Anacuí, há muito tempo, sofria com a doença milenar, tuberculose, né? Tivemos muitas perdas no nosso bairro de tuberculose. E eu não entendia, porque eu via passar propaganda na televisão, tudo, que a tuberculose era uma doença curável, Braga. Era uma doença que a gente poderia estar no postinho sendo atendido e que as pessoas não precisariam perder suas vidas, né? Fui buscar a saúde através dos agentes de saúde e tal, e conheci o conselho, pediram que eu fosse uma reunião para expor essa situação, já que o meu bairro não tinha um agente de saúde. E chegando lá, eu me encantei com a reunião do Conselho de Saúde, né? Eu vi que era um órgão que estava ali defendendo a comunidade, discutindo com o gestor, discutindo com os trabalhadores a estratégia de saúde para o município de Lauro de Freitas. E decidi tirar uma quarta-feira, porque as reuniões permanecem, mas eram quarta-feira nessa época, decidi também fazer parte daquele coletivo e ajudar. Qual era a forma de ajudar? Fui ao posto de saúde, pedi à menina da referência da tuberculose que levaria ela nas casas, na comunidade, para que ela pudesse ver aqueles doentes e pudesse tratar, né? Porque a gente tinha uma distância muito grande do Aracuí para a unidade de saúde de referência. E aí começou minha trajetória no Conselho de Saúde, que eu estava lá com 20 participantes e virei conselheiro por ser presidente da associação, e a associação disputou uma cadeira, um assento, e a gente foi contemplado, né, em 2016 com esse assento. Imagina, Braga, que história extraordinária, né? Fantástica, né? Me perguntaram uma vez aqui como me interessei pela política, Antônio. E eu disse, né, que a nossa vida cotidiana nos leva a nos interessar por determinadas, diga assim, situações. E você traz uma história que hoje você é um profundo conhecedor da saúde do município. Você, né,
além de conhecer as causas da tuberculose, as formas de tratamento, você busca exatamente no poder público, né, não só o tratamento da tuberculose, mas das outras doenças que afligem o nosso povo. E a gente conhece o seu brilhantismo, a cidade lhe respeita bastante. Claro que muitas vezes você pressiona a gestão, e por pressionar a gestão, sempre os conselhos atuantes, né, não são queridos pela gestão. Não vamos dizer que os conselhos, Braga, são queridos pela gestão. As gestões, claro, elas, diga assim, elas toleram o conselho, elas aceitam o conselho, mas a pressão que é feita para que as coisas possam acontecer 100% como determina a legislação e a direito do povo, muitas vezes nós não somos muito, diga assim, queridos. Mas o povo te ama, porque você trabalha pela saúde, Antônio. Parabéns pelo seu trabalho, parabéns exatamente pela sua descoberta da saúde. Precisamos de pessoas como você que realmente cuide, né? E a gente sabe que o seu interesse principal é a sociedade. Você trabalha pelo Araquém, eu também morador de Tinga, nós que moramos em bairros periféricos, sabemos das nossas necessidades, conhecemos a necessidade do nosso povo, não é isso, Antônio? E você veio primeiro da associação, através da associação, imagina, gente, a gente estava falando sobre isso, a importância das associações de moradores. Como é importante, Antônio, esse nosso querido presidente do Conselho Municipal de Saúde, primeiro foi o quê? Defensor das causas da sua comunidade, e aí descobre na sua comunidade um problema sério que é a tuberculose. Alto índice. Hoje a tuberculose, né, era curável. Por que essas causas? Porque tantas pessoas com esse problema, né? A gente sabe a fome, a gente sabe que assim, a falta de higiene, a gente sabe a falta de cuidados pode levar exatamente à proliferação dessa terrível doença que, se não cuidar, mata sim. E é uma doença que traz muito sofrimento às pessoas. E através da Associação de Moradores, uma associação séria, da qual Antônio presidiu, hoje preside o Conselho Municipal de Saúde e está nesta causa, brigando por todo o município de Lauro de Freitas e fazendo com que exatamente o poder público, né, tenha responsabilidade sobre a saúde. Eu acho que saúde, educação, todas as causas da gestão pública, elas são importantes. Mas a gente sabe que saúde e educação são causas principais, né, que deve ter um olhar, diga assim, principal, para que a gente possa exatamente cuidar do nosso povo. Vamos lá, Braga, qual é a sua primeira pergunta? Eu quero que você tenha falado para o nosso A ressalva que eu faço aqui é que todos os presidentes de conselho, todos os conselhos, ele torna-se um órgão desagregador pela ingerência, pela irresponsabilidade de governantes que querem maquiar os setores, e eles veem no Conselho de Saúde e outros conselhos do município como um adversário, como uma pessoa que traz problema e não solução, né? Porque geralmente os caras que são eleitos são determinados pelo governo, na maioria, e são pessoas que são manipuladas, esconde dados, esconde fatos, burla a informação e o serviço que pode prestar à comunidade. Claro que você, como um sobrevivente a todos esses dilúvios, a esses crimes de mando e desmando, não se rendeu, e a população acredita em você, por isso você se mantém firme e forte dentro do conselho, que não é interesse dos governantes, que quer que maquie as coisas e as pessoas não tenham tratamento e não tenham as oportunidades que precisa ter. E a gente falava isso aqui dos delírios, dos deslizes, dos crimes de mando e de mando dos secretários de saúde que por aí passaram, uma verdadeira bandaleira, uma verdadeira coisa sem noção nenhuma, em falta de sensibilidade e de respeito com a população que paga o salário de todos nós. Como é que você vê essa coisa de você trabalhar com um gestor ou alguns gestores que são contra a realidade do Conselho de Saúde, fiscalizando o produto que é levado para o povo? Foi bom você tocar nesse assunto, porque alguns gestores entendem que o Conselho de Saúde atrapalha, né? O Conselho de Saúde, na sua formação, quando ele foi criado por meio de decreto-lei e lei federal, ele veio para disciplinar, para fiscalizar, para orientar, para contribuir, né? É o olhar da população, da sociedade, no gestor público, né? Tem uma obrigação legal? Tem obrigação legal. O Conselho, a gente estava batendo um papo antes de começar aqui a nossa entrevista, o Conselho é o órgão orientador para que o gestor público não tenha problema com o órgão fiscalizador externo.
Quais são os órgãos fiscalizadores externos hoje? É o Ministério Público, é o Tribunal de Contas, tá? Que eles podem ter sérios problemas, tanto o ordenador de despesa da secretaria, o secretário, como também o prefeito. Então, o que é que o Conselho avalia durante os 12 meses? Avalia a sua gestão. E naquilo que sua gestão está pecando, o Conselho chama, convoca, diz, amigo, isso aqui a lei diz que é dessa forma e você está fazendo ao contrário. Porque senão a gente não pode, Braga, sendo o olhar da população ali naquele espaço, fingir que não está vendo a realidade. Vamos trazer a realidade de Lauro de Freitas hoje. Se você me perguntar, a saúde está boa? Eu vou dizer não. A saúde de Lauro de Freitas não está boa. A gente está num processo de construção, de reconstrução com esse novo governo de Débora Regis, com a nossa secretária Elba, mas precisa ter um diálogo e entendimento de ambas as partes. Não pode eu ouvir, enquanto presidente do conselho, que a UPA não está sem médico, que o PA está sem médico, que o postinho não atende e fingir que não estou vendo, porque o olhar do conselho, de 50% dos usuários que estão ali dentro, é que estão sofrendo na ponta. Saúde não se faz com propaganda. Saúde se faz com eficiência e execução. Repete isso de novo aí. Saúde não se faz com propaganda. Saúde é eficiência e execução. Né? Planejamento, eficiência e execução. A gente não pode, de maneira nenhuma, eu venho da sociedade civil, não faço parte do grupo do governo, que tem o assento do governo, e temos o assento dos trabalhadores. Eu sou o assento da sociedade civil, 50% do conselho. Eu costumo dizer que trabalhador insatisfeito, atendimento ruim. E esse atendimento ruim reflete no assento que eu pertenço hoje nesse conselho, que são dos usuários, os mais fragilizados e aqueles que não têm a saúde plena quando vai buscar. Né? Então, assim, quando eu chego na unidade de saúde, Carluxo, primeiramente, eu não vou verificar nada de estrutura, nada de médico, nada de enfermeiro. Primeiramente, eu converso com quem está ali aguardando. Porque é sobre eles o nosso trabalho. É sobre aquelas pessoas que estão ali, ela que vai me dizer, né, se aquele espaço atende aos seus anseios. Porque às vezes você chega na unidade e vai conversar com o coordenador, o cara ali fala 1000 maravilhas. Você vai conversar com o funcionário da recepção, não, aqui tá tudo beleza. Mas quando você vai conversar com aquela senhorinha que está esperando ali 2 horas, 3 horas para ser atendida, ela vai dizer, meu amigo, aqui não tem nem copo para beber água. O trabalhador não pode falar isso. O gestor que está lá não pode falar isso. Mas aquela pessoa que está ali, que não tem vínculo, que foi ali buscar os seus direitos, ela vai lhe dizer, Antônio, entre no banheiro. Então ele me disse, Antônio, olha aquela porta. O equipamento de medir a pressão não está funcionando. Então a gente consegue sensibilizar o gestor, porque isso volta no momento oportuno de eleição por conta dessa própria gestão. Então o que o conselho faz é aconselhar, mediante projeto-lei, que está ali dizendo que saúde tem que ser plena para todos. E a gestão pública é responsável por isso. O povo acreditou numa mudança, Carluxo, que já passou da hora de ela sair do papel da propaganda. Né? Eu acho que o ano passado foi um ano de reconstrução, o Conselho aprovou um lindo projeto que Débora Regis trouxe junto com essa equipe, que foi o Fila Zero. Teve N problemas, o Fila Zero, porque é um projeto começando agora, tal. A gente observou todos os problemas, mas esse ano, se a proposta for ter um novo Fila Zero, que os problemas do primeiro ano não se repitam, porque eles todos serão apontados. Né? Fazer perguntas exatamente sobre o Fila Zero. Exatamente. Né? Porque, na realidade, Antônio, a gente viu o Fila Zero muito bonito, né? A estrutura maravilhosa. Eu mesmo, né, em primeiros momentos, elogiei o Fila Zero. Mas as pessoas que passaram pelo Fila Zero não tiveram as suas demandas atendidas, irmão. A gente vê que os exames não foram feitos praticamente, não há como se fazer os exames. Tem pessoas ainda exatamente com as suas, diga assim... Resultados pendentes. Não, resultados não, os exames não foram feitos. Sai de lá todo mundo com suas guias para fazer exame, para isso, para aquilo, outro. E não foi feito absolutamente nada. Tem pessoas lá que foram indicadas, se eu não me engano, para especialistas e não foram atendidos. Então foi exatamente o investimento que não trouxe o retorno que deveria trazer. Certo? Foi muita propaganda, tem que se dizer isso, muita propaganda, uma coisa maravilhosa. A cidade se mobilizou sim, eu mesmo fiquei encantado com o Fila Zero, mas os resultados práticos, eles não chegou para as pessoas. Certo? É preciso exatamente que o Fila Zero, né, não fique apenas naquele atendimento que foi feito, porque atender é fácil. A gente quer o resultado, que o cara chegue lá no especialista que precisa, que o cara faça o exame que é necessário, que haja exatamente a possibilidade de dar continuidade, né,
aquelas pessoas foram atendidas, certo? O que é que se resultou ali? Resultou em números para fazer o quê? Estatística. E não é isso que a cidade precisa, Antônio. A gente não precisa de estatística, não. Estatística todo mundo tem aí, a gente vê o tempo todo. É como você falou. Claro que você vai chegar no posto médico, se você fala com o gestor do posto, ele não vai diga assim, dizer que a sua gestão não é positiva, que ele não está buscando fazer a sua gestão. Se ele disser, ele vai embora. Não, ele não pode dizer, porque se disser, vai embora, ele é nomeado pela gestão, ele vai falar mal da gestão. Se ele fala que ele não está conseguindo resolver, é porque ele é um mau gestor, ele nunca vai dizer isso. Quem tem que dizer isso é quem está lá, e você vai corretamente, né, na pessoa que precisa da saúde. Mas como o gestor vai gerir se ele não tem retaguarda, meu irmão? Meu amigo, o grande problema se não há autonomia, que todo mundo é amarrado, engessado, o cara não pode ter uma iniciativa própria. Eu já passei por isso. O gestor se torna incompetente por falta de apoio moral dos governantes, que não dá a musculatura que ele precisa para governar. Mas é necessário que gestor, se ele é gestor, ele não pode pensar apenas no salário, irmão. Mas eu estou falando isso, meu querido. Ele não pode apenas pensar no salário. Ele tem que ter a autonomia. Essa habilidade moral você não vai achar em lugar nenhum. Ele tem que ter a autonomia de chegar à secretária. Secretária, isso está acontecendo. Fazer os relatórios. No mínimo, ele tem que se resguardar com os relatórios, irmão. Porque se ele não se resguarda com os relatórios, ele é conivente. Se houver um processo, se ele entrar no Ministério Público e ele exatamente está vendo as causas lá acontecendo e ele não se coloca exatamente, pelo menos em relatório, informar a prefeita, informar a secretária de que aquilo está acontecendo na sua unidade, ele é conivente. Quando o processo vier, cai em cima das costas dos menores, meu parceiro. Cai em cima das costas dos menores. Então, cara, ele não pode apenas ser um puxa-saco da gestão. Certo? Se ele for um puxa-saco da gestão, ele vai ganhar o salário, mas vai comprometer exatamente, diga assim, o atendimento ao povo. A profissão dele. E o atendimento ao povo, que é o mais que mais sofre. Vai estar comprometida, né? Ele não precisa estar brigando com a secretária, ele não precisa respeitar a secretária, mas ele tem que ter a possibilidade de chegar à secretária e dizer, secretária, isso aqui não está legal. Por favor, estou fazendo um relatório, está aqui, entregar o relatório e se manter, diga assim, ter a segurança, né, Antônio? E outras questões, algumas questões interessantes, irmão. Um bom gestor, aquele exatamente que quer servir ao seu povo, ele vai chegar para Antônio, não precisa nem, Antônio, eu estou lhe passando isso aqui e tudo mais, eu não tenho a possibilidade de chegar diretamente para falar, eu preciso do meu emprego, mas dá uma olhada nessa questão aqui, Antônio, você é conselho, você tem autonomia, você pode exatamente cobrar, mas está acontecendo isso nessa unidade. Dar a boa informação para o conselho, irmão. Porque é o conselho, com a autonomia que tem e a independência que tem, vai chegar exatamente na secretária Alba, vai chegar exatamente na prefeita Débora e vai ter autonomia de dizer, olha, naquela unidade está acontecendo isso. Mas se ele esconde, se o gestor esconde o que está acontecendo do conselho, esconde da sociedade, ele é conivente, a responsabilidade é dele. Não é, secretária Alba, ele está lá para fazer o quê? Então, não vem para cá dizer que a responsabilidade é só da secretária. A responsabilidade é coletiva, é da secretária, é do gerente do posto, é do atendente do posto. Todos eles são corresponsáveis pela boa ou má, diga assim, saúde apresentada no município. A responsabilidade é coletiva, Carlos. Agora, esse mundo que você está vendo aí, eu não vejo. Esse é um mundo seu, da sua integridade moral, da sua capacidade, não vejo. Porque você vai nos postos, desculpa a expressão, uma merda. Banheiro sujo, acabou de falar ele aqui. A condição de atendimento, que você não vai se atender lá que você vai ver. É deplorável, é deprimente. É que ele falou uma coisa aqui, meu amigo. Propaganda é uma coisa, a realidade é outra. Questão fisiológica de propaganda não é a realidade que o povo está vivendo. Sai aí na rua e veja, você acabou de falar do fome zero, do fila zero. Tá horrível, tá deteriorado, tá deplorável. É como ele disse. Tá bonito. O primeiro ano, pronto. O primeiro ano deu a prefeita condições de alinhar. Agora, se não alinhar no segundo ano, é pau. Vou cobrar. Mas vamos lá, vamos ouvir o nosso presidente, que tem muitas informações a trazer, e as nossas perguntas estão muito longas. E ele sabe que ele não é bem-vindo, né? Mas vamos deixar ele falar um pouco mais sobre o que ele está vendo nesse momento. Só a respeito do fila zero, para a gente concluir essa parte. Quando foi trazida a proposta para o Conselho, a gente colocou no Pleno e o Pleno autorizou que se fizesse, né? E a gente pediu os números, Carlos, para considerar o porquê do fila zero, né?
Fila Zero, eu falei de propaganda, e esqueceram de informar a população que seriam exames básicos, né? Mas com os desdobramentos para exames especializados, coisa que no Fila Zero você não ia encontrar. Você não ia encontrar. E quando você depende do Estado, depende de uma lista única para colocar o paciente com resultado de um ultrassom, com possível câncer, no lista única, para que ele possa ser atendido em Salvador, você já não tem mais gerenciamento. Você já não consegue determinar a ordem de atendimento daquele cidadão. Agora, o problema do Fila Zero hoje, eu já conversei com Beatriz e conversei também, Beatriz é a coordenadora da regulação, e conversei com Elba, é que a gente precisa trazer esses fornecedores, esses empresários que venham prestar o serviço, e dá tempo, dizer, olha meu irmão, um exame de ultrassom não pode levar 60 dias. Um raio-x não pode levar 30 dias. Né? Um exame de sangue não pode levar aqui 60 dias. Um exame... 60 dias o exame de sangue? Saúde da mulher não pode ser extraviado. Né? Se você colocou a referência na unidade chafariz para o cidadão que mora no chafariz, qual é o prazo? 20 dias. Em 20 dias o exame dele tem que estar lá na unidade de chafariz. Eu não quero saber o que aconteceu com A, com B, se o laboratório... O cara que tem, diga assim, o cara que tem um problema de sangue, diga assim, uma infecção, se ele leva 20 dias sem o resultado desse exame de infecção, ele morre, irmão. Ele morre. Você chega na rede privada aí, com 3 dias, 4, 5 dias, você tem seu exame de sangue, por mais complexo que seja ele, certo? Aí levar no serviço público, levar 20, 30, 60 dias... Seria o prazo normal, 7 dias, 10 dias. 7 dias, 10 dias. A gente, como eu disse a vocês, a gente avaliou todo o Fila Zero. Em todas as edições eu estive. Todas as edições do Fila Zero, conversei com as pessoas, voltei às unidades que ficaram de referência para entregar os exames das pessoas. Tem exames que foram extraviados? Tem sim. Então, isso tudo que eu falei, Braga, a gente, em 2026, não vai permitir que aconteça. Porque foi um experimento, né? Foi um trazido de camaçaria através de Elba, do grupo técnico dela, para fazer em Lauro de Freitas, por conta da regulação municipal. A gente tem que ser homem aqui nesse programa e dizer, a regulação municipal também se encontrava lá deficitária para os municípios de Lauro de Freitas, não só para a questão estadual, mas para a questão interna. Não é à toa que a gente tinha mais de 60 mil ultrassons das diversas partes do corpo para serem feitos. 60 mil. Não era à toa, a gente tinha mais de 30 mil raio-x para ser feito. Aqui em Lauro de Freitas? Aqui em Lauro de Freitas. Né? A gente tem dados que muito... Que vem da gestão passada. Vem da gestão que passada. Que o secretário era César da Itina, né? César Grandão. A saúde, ela é dinâmica. Quando você vai para uma consulta com o médico clínico, automaticamente ele vai passar para o mais simples, vamos botar assim, que é o nutricionista. Pô, meu irmão, seu problema não é de ordem médica clínica, não. Você tem que passar por uma dieta restritiva que vai ser com o nutricionista. Beleza? Beleza. O nutricionista vai lhe passar várias coisas ali. Mas quando não for com o nutricionista, seu problema é a hipertensão, você está com variação de pressão arterial, cardiologista. E o cardiologista chega lá e diz assim, pô, meu irmão, seu problema já não é comigo, porque aqui eu estou vendo que você está com um probleminha no coração, na válvula no coração, você tem que ir para um especialista. Eu tenho no município um especialista, e eu tenho um cardiologista. Mas o especialista eu tenho, aí eu procuro lista única do governo do estado, que é um cadastro que a regulação faz, e joga você naquela lista única dos 417 municípios, irmão. Agora me fala o seguinte, como é que está clínico geral no município? Porque se você tem o exame na mão e você vai no clínico geral, não precisa ser ir para o cardiologista, para o cardiologista dizer que você precisa, um outro, né? Sim. O próprio clínico geral vai dizer, seu problema aqui é, no seu exame apareceu isso, você precisa de um cardiologista, sim, você precisa de um nutricionista, né? Sim. Como isso é na rede básica. Isso na rede básica. Na rede básica. A gente está com mais médico aí também que veio dar uma força no incremento de médicos no município. A gente já tinha... Mas para isso precisa de exames, né? Porque sem o exame o médico, em geral, não vai saber o que está acontecendo. Perfeito. Eu sou um dos caras que eu sou contra o fechamento do laboratório do Jorge Novice. Já falei, inclusive, com a prefeita. Está fechado o Jorge Novice? O Jorge Novice está fechado para uma suposta reforma. Eu sei, só estou provocando. Licitamos aí, conseguimos licitar. Foi uma alegria quando saiu o processo licitatório. A empresa que ganhou, depois de um certo tempo, não quis assumir, disse que não tinha, era inviável aquilo ali pelo valor que estava se pagando. Já está sendo finalizado um novo processo licitatório para a reforma daquilo ali. A Clínica da Dor, que é no sofrimento dessas mulheres com fibromialgia, Carluxo, a gente, segunda-feira, temos uma reunião com a secretária às 14 horas, com alguns pacientes, algumas associações,
né, ligada à clínica da dor, à fibromialgia. Fechou? Eu acho que vai sair uma coisa muito boa para esses pacientes. A gente conversou com o Elba ontem e a intenção é que a gente transforme, né, essa clínica da dor em atendimento múltiplos. Tá? Temos problemas no CEA, que é o Centro de Atendimento à Criança Neurodivergente, mas a gente também está em cima. Esse ano a gente vai dar uma dignidade a essas mães divergentes que tem aí, né, para trazer um maior conforto. Porque se é um governo da mudança e o Conselho propõe essa mudança e dá plataforma legal, que as resoluções que vão para o Ministério da Saúde, para essas mudanças que querem ser implantadas no município, ela possa ser subsidiada pelo Ministério, eu não vejo por que a gente ainda está nessa morosidade. Eu acho que o ano de 2025 foi um ano de reconstrução. A gente estava batendo um papo aqui sobre agentes de portarias diversos de outras secretarias, mas na saúde também acontece a mesma coisa que a gente estava conversando aqui mais cedo. Na saúde a gente tem muita gente que adentrou a saúde pública sem saber nem o que está fazendo ali. E saúde começa do agente da portaria, com uma boa informação, com um bom diálogo, com educação, com conhecimento daquela unidade que trabalha, né? Não compete hoje o agente, hoje tem clínica, marcação para clínica, não sei não. Mas você não trabalha aqui, mas eu não sei, porque aí é o que o Carluxo acabou de dizer. Você é um bom gestor, de secretário de saúde, diretor, coordenador ou gerente de unidade, quando você se reúne com sua turma e você faz reuniões semanais, quinzenais, para esclarecer, para levar educação, para cobrar, né, para ser cobrado. Fazer aquilo que eu fiz na educação, treinamento. Capacitar o homem. Tudo bem que ele entrou lá, ele não sabe, mas ele pode saber. Pronto. A saúde... E não são treinados, Carlos. Não tem... Pega, bota lá de qualquer jeito. O cara não é culpado. O culpado é quem colocou ele lá. E ele tem que estar lá para ganhar o pão, ganhar o dinheiro, mas não treina, não qualifica a pessoa para que devolva, dentro do erário público que recebe, um trabalho de qualidade. E na então saúde, isso precisa fazer. Diversos. Na saúde, a gente trata tanto como agente de portaria, Braga, que está ali na portaria para atender o povo, como o motorista da ambulância, como o motorista de um serviço essencial que a gente não vê, mas ele existe e é prioritário para esse município, que é o serviço do TFD, né? Que acolhe pacientes com câncer, pacientes de hemodiálise, que são pacientes fragilizados, tanto quando vai para o tratamento, tanto quando volta do tratamento da quimioterapia, radioterapia ou da sessão de hemodiálise. Então esse motorista, ele tem que estar capacitado e entender o que é que ele está fazendo ali. Não pode ser só apenas um motorista para dirigir uma van, levando paciente, estou levando 20 pacientes aqui, não. Ele é parte do tratamento. Porque uma palavra maldita com qualquer paciente daquele faz com que o paciente se jogue de uma ponte, entre debaixo de um carro. Depressivo. Então, entre numa depressão. Então, até esse motorista, as áreas da saúde... Tem que ser treinado. Porque eles têm que passar por educação permanente. Não estou dizendo de treinar o agente da portaria e dizer, esqueci dele porque ele foi treinado. Não. Esses transportes, diga-se, essas vans, só vai o motorista, não vai alguém auxiliar para estar ali ajudando essas pessoas? Quando o médico determina, o paciente ele tem direito de levar o acompanhante. Quando é determinado por parecer médico, relatório médico, diz lá que Dona Maria ou São João precisa de um acompanhante, porque às vezes volta tão fragilizado que não consegue, né, ficar sentado direitinho. Mas esse acompanhante é parte de família dele ou um acompanhante, Carlos, quer falar, por parte da empresa que está conduzindo? Não, o acompanhante... O motorista vai só? O motorista dirige, ele tem que ter carreira especializada, carteira especializada para estar dirigindo, e só vai acompanhante na van se o médico assim determinar. Mas ele não tem nenhum auxiliar? Não. Entendi uma coisa, porque eu estou dizendo o seguinte, Antônio, porque na realidade as pessoas que vão muitas vezes estão fragilizadas mesmo. Sim. Pode passar um mal súbito, um mal-estar lá, não tem um auxiliar, diga assim, de dar uma emergência, alguém para poder, né? Não. Algum treinamentozinho, alguém que possa naquele momento socorrer. dar uma atenção? Não, o município não tem legislação nem federal nem municipal que obrigue o município a colocar um técnico de enfermagem, ou um enfermeiro, ou uma pessoa que tenha o conhecimento. Não. O que há obrigação legal é de abrir o transporte para que se houver recomendação médica. No caso, um acompanhante familiar. Mas o acompanhante, o que o Carlos quer chegar e que não tem, é que o acompanhante, se houver uma situação de crise, não tem como ele socorrer aquela pessoa, porque ele não tem conhecimento. O TFD, ou o transporte sanitário, como queriam mudar, ele tem uma prioridade, uma prerrogativa, que são pacientes que estão TFD, transporte? Transporte fora do domicílio. Né? E aí, o que é que acontece? O TFD municipal ele não recebe recursos do Ministério da Saúde. Porque há uma obrigação legal que o TFD, para receber remuneração, ele tem que estar a cerca de mais de 80 quilômetros da local de tratamento.
Como o Lauro de Freitas é um passo de Salvador, mais de 80 quilômetros. 50 a 80 quilômetros, né? 50 a 80 quilômetros. Os municípios menores, às vezes, tem 50 quilômetros, maiores tem Simões Filho, tem muito transporte daqui para Simões Filho. Não chega a ter 50. Não, mas Simões Filho é um convênio do governo do estado, com a Policlínica. Com a Policlínica, que é um rateio. Sim. Entre 6 municípios. Aí é um rateio entre os municípios, se une, dá 50% dos valores e o Estado bota 50% para complementar aquelas consultas, certo? Esse aí não entra. Está funcionando bem? Está funcionando bem, porque o rateio, ele é gerido pelo governo do Estado, ele já marca aquelas consultas prioritárias. Diz, olha, eu tenho consulta disso, disso, disso. Como é rateio aqui, Simões Filho vai levar 30 raio-x, Lauro de Freitas vai levar 60. E aí faz o rateio de acordo com o que você tem de demanda. Não é suficiente. Não é suficiente, por isso a gente tem a Policlínica Municipal, a Policlínica Carlos Bastos, né? Sim. Agora, a gente precisa gerir melhor os nossos equipamentos de saúde, porque eu não posso ser incoerente aqui de dizer que os equipamentos foram deixados também 100%. Né? Os equipamentos, a gente não é aqui, não vai aqui tratar de política partidária para ninguém, mas eu não posso, de saúde. não posso nenhum dizer problema que de fazer a crítica realmente a quem merece a crítica. enquanto presidente do conselho, eu tinha 100% de atendimento da saúde. Se assim eu tivesse, eu não precisaria votar e aprovar por 44 conselheiros com fila zero. Se não fosse demonstrado que na regulação tinha pessoas, Braga, desde 2003, com exames dado entrada na regulação e sem ser chamado para realizar, 2003. Tinha pessoas que a guia já não existia mais nem número. Isso mesmo, eu tenho conhecimento. Não existia número, então eu não posso ser inconsciente aqui. E que exames eram esses? Raio-x, ultrassom, na maior grande parte da vez o povo sofre, viu, irmão? Entendeu? O povo humilde Então, sofre, viu? Aí, secretários que passaram por aí, vocês, essa conta é sua. Então eu tenho que ser sincero a você. Tivemos diversos problemas no Fila Zero. Tivemos sim, mas 69% de tudo que os Fila Zero fez, os 50% atendeu as demandas e baixou a alta procura na regulação municipal. Prioritariamente de raio-x, ultrassom, né, exame cardíacos, né, indicações de exame cardíaco e laboratório. Tivemos sérios problemas, mas tivemos também várias soluções. Agora me diga uma coisa, Antônio. Essa mudança de tirar o Nelson Barros da Unime para levar lá para aquele lugar, para mim, obscuro, um lugar completamente fora ali, perto do ginásio de esportes, se não me engano. Essa antigo Santa Maria de Pitanga. Antigo aquele ali, perto ali. Meu irmão, maravilha, bicho. Maravilha, pelo amor de Deus. Eu não sei por que botaram lá na Unime. Aquilo não foi de graça na Unime. A gente sabe que aquele negócio na Unime não foi de graça. A gente sabe que o espaço era, diga assim, um espaço pequeno, sim. O espaço lá na Unime, do Nelson Barros, lá na Unime. O espaço antigo era muito melhor do que aquele espaço lá, amigo. E dava o espaço no centro ali, na rua Mário Pingal. Estava obsoleto. Porque deixaram de estar obsoleto. Estava obsoleto. O que é obsoleto? Eu fui atendimento ali, uma coisa horrível. O que era? Espera aí, Braga. Calor. Braga, tudo deteriorado. Eu tô falando do espaço, entregaram, deixaram. Se deixaram, meu irmão, deixaram. Se quem deixou, não foi culpa de quem deixou. Você quer comparar aquilo ali com aquele espaço da Unime? Aquilo ali é um espaço exatamente feito para um atendimento maravilhoso. A Unime, eu cheguei lá, a Unime, um negócio apertadinho, nem sala, diga assim, para receber as pessoas tinha. Eu fui lá na Unime, eu levei pessoas. Olha o que eu estou falando aqui. Pelo amor de Deus. Presta atenção no que eu estou falando. Você tem o espaço público que é do município, um espaço público que é do município do Nelson Barros, certo? O que tinha aqui pra gente, mas a prefeita deixou chegar naquele estado, os secretários deixaram chegar naquele estado, chegou um estado de depredação. Sua casa, irmão, você tem que estar anualmente, há 2 anos, você tem que pintar, você tem que consertar uma pia, você tem que consertar. Meu amigo, imagine no espaço. Eu estou falando público, que estava ruim, se foi que foi prefeito, se foi João, se foi Maria, estou falando que estava ruim. Tinha que consertar o espaço e manter lá. Então, consertasse. Consertar e manter lá. E o outro ali no centro, onde tem, diga assim, onde foi o convidado, o gripário lá. O gripário. Aquilo ali é extraordinário, rapaz. O espaço daquele. A minha pergunta no para ele. No centro da cidade. Qual é? A minha pergunta para você. O que você vê, como você vê. A pergunta que eu fazia é essa. Sim. Que o Nelson Barros estava ruim, estava. Lá onde estava. Cá também não está maravilha. Certo? Essa mudança é um ego, porque. Cara, você acha que deveria ficar na Unime? Eu não entendi você aí. Peraí. Você acha que deveria ficar na Unime? Peraí, amigo. É o seguinte. A pergunta que eu estou dando para ele. Quem vai dar o veredito
porque passa pelo conselho. Eu estou querendo saber o seu ponto de vista naquele processo ali. Eu, Braga, agora falou ele. Você está Eu acho que né? geograficamente lá é ruim. Você acha que Porque hoje, os transportes que passavam ali no Nelson Barro, quando era perto da delegacia, não passa mais. Por que não passa? Não passa. Tem que passar, irmão. Meu Tá amigo, aí. pelo amor de Deus, então você vai lá sentar no transporte e vai fazer o transporte, que não está passando. Eu estou acompanhando o que eu vejo na rua, eu como repórter, estou na rua todo dia como você também está. E ficou ruim. Sim. Na Unime você tem um você nicho de logística, né? da logística maior. Pronto. Maior. Se lá for amparado e se for dentro das condições técnicas viável, ótimo. Por isso que eu estou perguntando para você aqui. Pronto. E me diga. O Nelson Barros, quando veio para a Unime, foi um pedido já no começo do governo de César, uma tentativa com a Unime, onde a gente queria, e era desejo da prefeita, fazer um hospital-escola. Vocês viram que ela pegava o microfone e falava: lá no Freitas vai ter o primeiro hospital-escola da Bahia, municipal. Né? Isso não se concretizou. Era um hospital escola, irmão, pelo amor de Deus. São as vaidades que está aí, que a Unime não tem nada a ver com a coisa pública. A Unime é uma instituição particular, irmão, que quer ganhar dinheiro. Exatamente. Ela serve muito bem à cidade, exatamente como instituição, eu acho que sim, porque nossos estudantes têm uma faculdade aqui dentro. Mas o hospital escola dentro da Unime, irmão, que parceria é essa? A Unime, o Nelson Barros hoje, ele não tem nenhum custo para a gestão, a não ser os custos de insumo de trabalhadores que ali estão. Ele não tem um contrato firmado com a Unime para pagar um aluguel, diferente da regulação e da Secretaria de Saúde. Né? A Secretaria de Saúde e a regulação hoje pagam um aluguel à Unime para estar ali. O Nelson Barros, não. Justamente por conta dessa parceria. Interesse da Unime. A Unime é muito bacana. Para a Unime, isso é mais importante para a Unime do que para o município. Do que o aluguel. Sabe por quê? É mais importante? Porque ela praticamente faz a propaganda de que ela tem a parceria com o município lá de Freitas e tem um estágio. Eu soube que é uma contrapartida de um débito que a Unime tem com o município. Tem alguma coisa a ver isso aí? Olha, Braga, eu sincero, honestamente não me meti nessa seara, até porque isso aí era do Conselho Regional da Fazenda, juntamente com o Conselho Municipal, e não dizia respeito à parte do Conselho de Saúde. A minha parte era saber se iria para ali com algum ônus debitado no Fundo Municipal de Saúde ou não. Quando me provaram que não ia ter esse ônus do Fundo Municipal de Saúde pagando a Unime, né, o Conselho foi favorável desde quando a gente fiscalizasse a entrada e saída desses estagiários também ali dentro, certo? Então, a grosso modo, a gente pode dizer que a parceria ela não foi ruim. O problema é que é o local, porque vai continuar a parceria com o Unime. Agora só vai continuar a parceria com o Unime em um novo local que já é nosso, é do município. A gente vai ter alunos da Unime? Claro, vamos ter alunos da Municipal, vamos ter alunos, porque é uma prerrogativa, inclusive, do Ministério da Saúde. Essas pessoas que estão se formando têm que estagiar, têm que estar nesse campo de Estado. E o município e o Estado têm que ofertar. Né? É prerrogativa legal. Agora, ali no Santa Amaro de Pitanga, eu tive lá 2 vezes agora, depois que começou o Carluxo, a reforma para mudar o Nelson Barros. Eu vou dizer a vocês, 100% hoje ali vai atender as demandas e as expectativas da população. Essa questão de transporte, o secretário que está hoje na pasta, ele é bem sensível e a gente pode ter um ordenamento conjunto a isso aí. Pode fazer com que as linhas que atendem hoje o município, principalmente as linhas que são subsidiadas pelo município de Lauro de Freitas, possam passar por ali, porque hoje na Unime também tem problema. A Unime tem problema. Você não pode entrar para o seu carro, adentrar para o seu carro, porque depois que o Nelson Barros foi, curiosamente, 5 meses depois, a Unime licitou o estacionamento. Então hoje, se você dá um socorro no Nelson Barros e passa mais de 15 minutos e você esquecer de pegar na recepção a declaração, você vai ter que pagar estacionamento. Então você traz um transtorno. Né? Fora que é um lugar privado que o poder público, infelizmente a polícia militar e a guarda, tem receio até de fazer uma abordagem. Porque ele está fazendo abordagem, se não for dentro do Nelson Barros... dentro de uma faculdade. Se não for dentro do Nelson Barros, onde estão um termo de parceria, for fora, é a área da Unime, meu irmão. Você está abordando um cidadão na área privada. E aí, tem toda uma legislação contra isso também. Então, assim, para o Santa Amaro de Pitanga, eu estive lá, agora no Micalaro também, fui fazer a última fiscalização, ele está perfeito. Vocês, na inauguração, a prefeita, acho que agora no mês de fevereiro ou março, ela consegue encaminhar já para o Nelson Barros, mas está perfeito.
ele tem ampla sala, o trabalhador vai se sentir confortável, o usuário vai estar bem confortável, as salas vermelhas são amplas, rede de gás encanada, porque já teve na época da Covid, então nada daquilo da Covid não foi tirado, raio-x específico lá, certo? Raio-x específico, você não vai precisar estar internado no Nelson Você Barros. vai até andando, o povo vai, rapaz, sai daqui, xinga, sai de Como é que Vila Nova, você vai está no andando, Nelson rapaz. Barros, é transferido para a UPA para fazer um raio-x? Um raio-x. Ah, eu estou no Nelson Barros, preciso ver se eu entro na tela de regulação, mas para ver, o médico está suspeitando de uma fratura no tornozelo, eu tenho que entrar numa ambulância com um acompanhante, uma técnica de enfermagem, vir para a UPA fazer o raio-x, para retornar para o cara decidir. Olha a logística disso. Não, nesse novo Nelson Barros, o raio-x está lá, que foi o raio-x da Covid. Ele está lá implantado já. Você falava até sobre a questão de alguns lugares que poderia ter um raio-x, que melhoria não só o atendimento, como os investimentos e os recebimentos, e não tem, né? O próprio Nelson Barros. O próprio Nelson Barros, eu dei exemplo agora. O próprio Nelson Barros, né? A UPA tem um raio-x, o Nelson não tem. E aí, o que vai operar um raio-x, Carluxo, é você ter. É muito caro no raio-x? Depende do porte. Depende do porte. Para o Nelson Barros, para pequenos traumas, não. Né? Podia vir por emenda parlamentar, podia vir por indicação, inclusive dos próprios vereadores, na emenda que tem regulamentada, que tem que colocar na saúde. raio-x, qual custa mais ou menos? R$1 milhão. Pô, isso não é dinheiro para o município, não. R$1 milhão. R$1 tem dinheiro para caramba. Que aí eu estou falando de um raio-x que você vai fazer o raio-x, o médico vai receber ali, sentado na cadeira. R$1 milhão para a saúde do povo, pô. Uma emenda parlamentar, os caras estão fazendo tanto jogo, a gente está vendo aí as emendas PIX, essa sacanagem que os caras estão fazendo com as emendas, pô. Botar R$1 milhão para comprar um raio-x, rapaz. Mas aí você tem que ver se o município tem porte para receber um raio-x desse. Onde é que eu colocaria? As NRs, aí eu vou usar o técnico de segurança do trabalho. As NR não permite que você simplesmente está no raio-x aqui. Não, tem que ser salas especiais, mais, né? A gente em 2023, chumbos, né? o Ministério Público determinou que fizesse um concurso. O Conselho determinou, juntamente de resolução com a Secretaria, o quantitativo de pessoas. A gente não teve nem 50% daquilo que foi determinado pelo Conselho cumprido, porque não havia levantamento financeiro na Prefeitura para a despesa. Né? Hoje a gente tem um problema, Braga, em todo o município. Você vê o município, o pessoal, por não ter onde morar, abre uma areazinha, vai fazer um barraquinho, e aí é saúde. Quem é o primeiro profissional de saúde que deveria ir naquela área? O agente comunitário de saúde. Mas ele é um concurso autorizado pelo Ministério. Ele não é um salário pago pela Prefeitura. O agente de endemias e o agente de saúde, ele é pago pelo Ministério. E como é que está funcionando aqui os agentes de saúde? Estão trabalhando, na sua grande maioria, ou estão no administrativo, naquela função que são recolocados, readaptados, ou está com problema de saúde, mas a gente urgentemente precisa de um concurso aí, no mínimo, 250 agentes de saúde e 250 agentes de Rapaz, você falando nisso aí, me traz à mente aí que Carluxo, quando secretário da CEINFRA, ajudou muito aqueles condomínios ali, no Complexo Solar de Vila do Atlântico. Ali hoje, que tem aquele coisa da prefeitura, que órgão ali? Lá atrás tem um... Ali onde era o jockey? Lá atrás tem um local que se coloca essa fresagem, aquela coisa que raspa, aquela raspa de material, que está ali a fresagem. O povo dali anda um doente, com problema de todo tipo de problema respiratório, e hoje ali é um verdadeiro criador de animais. Sim. Porco, galinha, carneiro, cabra, cavalo. Faz com essa associação lá e convida o conselho para dar uma olhada lá. Certo. Você acha que a vigilância sanitária, dentro de uma sala, vai ter perna de ver isso? Quem deveria estar vendo isso? Não tem. Os agentes de endemias. Eu não tenho. Eles são aquele cara que planeja a saúde. É eles que pegam informação e levam para dentro da saúde para dizer, olha, a saúde precisa disso aqui. A saúde, como eu disse a vocês, ela é dinâmica. Quem é que está lá na coordenação? Sim. Hoje é a Derbal, que está na atenção básica para os agentes de saúde, e Luano, mas não é culpa deles. Isso aí tem que ter esforço da prefeita, junto aos deputados. Eu vi a prefeita se aproximar muito de Léo Prates. Léo Prates é um cara que tem um prestígio muito, mesmo sendo de oposição ao governo, mas ele tem um prestígio muito bom com o Ministério da Saúde. Isso é a prefeita solicitar do Ministério a abertura de processo de concurso público. Porque você não vai ter uma saúde... Você acha saúde... que a prefeita está sendo bem assessorada realmente? Porque ela é nova na gestão, né? Não tem a experiência necessária, né? Tem o desejo, tem a vontade, tem a juventude, mas se não tiver vaidade e se permitir assessorar, funciona, porque é necessário que se permita assessorar. Às vezes o cara chega, é prefeito, é vice-prefeito, é esse, aquilo, outro, é vereador, meio vereador, não se permite assessorar, então vai ficar fazendo um bocado de bobagem, um bocado de merda aí, porque não tem assessoramento. Você acha que ela está bem assessorada?
Eu acho que na área da saúde, que é a minha praia que me compete, Débora ainda tá engateando, ainda precisa de maiores assessoria, não de dentro do sistema, de dentro da secretaria, mas a assessoria ela precisa ouvir um pouquinho mais, porque a voz da comunidade, a voz do povo foi implacável com o governo Mourão. Seria importante plantar uma ouvidoria? Não digo nem ouvidoria, eu digo que seria importante, Braga. Eu digo que seria importante, Braga, tirar o clamor da população do papel. Não adianta eu estar aqui falando que eu vou ter uma reunião com as pessoas de fibromialgia na segunda-feira com a secretária, se não avançar essa pauta. Não adianta só enganar as pessoas. Não resolve problema. Entendeu? A secretária tem a obrigação de ouvir, o conselho está trazendo mediano para que aconteça tudo bem, a secretária tem a obrigação de ouvir e dentro da sua atribuição, ela tem a obrigação de gerir isso para que aconteça. Não pode botar na gaveta, porque senão volta a propaganda. Mas infelizmente, meu amigo, é isso que a gente vê todo dia. A gente fomenta as discussões, a gente vai na ponta, e não se executa, fica tudo na teoria e não se pratica. Quando não se pratica, não seja a população. Eu estou falando eu acho que a prefeita Débora Regis está muito mal assessorada. Está ouvindo cabeças de vento e pessoas que não têm compromisso com o município de ver as coisas fluir da maneira melhor. E se ela não mudar a concepção e o diálogo da sua assessoria, é indo pro buraco. Eu não sei. Porque a partir de agora, de 2026, tem que ter um trâmite novo. Tem que realmente ela executar a mentalidade do discurso dela e de tudo que ela falou para cumprir com o povo que votou nela, acreditando nas suas propostas de campanha, acreditando nas suas falas no programa de governo. Se isso não se executa, meu amigo, eu não vou sentar aqui atrás desse microfone Braga, na semana passada, para poder falar aquilo que não é verdade. 15 dias atrás... Eu quero a prefeita administrando bem, Carlos. É bom para o banco do Alto. 15 dias atrás, nós falamos sobre assim, a limpeza pública e falamos sobre o asfalto. Inclusive, eu dei uma nota boa para ela na limpeza pública, porque eu achei que realmente melhorou a limpeza pública. Não é isso? Melhorou a limpeza pública, e está vendo as pessoas, as ruas estão sendo varridas, o lixo está sendo tirado dos horários certos, nós falamos bem disso. Nós falamos que realmente ela tem asfaltado, e além do asfalto ter chegado em algumas ruas que até não tinha asfalto, e está chegando junto também a sinalização. Nós fizemos, inclusive, um elogio a isso, porque eu acho que é necessário que sejamos aqui verdadeiros. A oposição não tem que ser perversa apenas querendo que erre. Não, a gente quer que a cidade funcione legal, certo? A gente viu que algumas pracinhas, alguns locais que o povo jogava lixo, que o povo também tem essa questão, irmão. Questão de ambiental. Aí botaram lá os educação ambiental. Fizeram alguma coisinha lá e deu uma melhoradinha. Mas a gente agora já traz a crítica à saúde, porque a gente está vendo o povo falando contra a saúde, está falando muito contra a saúde. E também, na próxima, a gente vai fazer uma aqui sobre a educação. A educação se fez concurso público aí, com o REDA, a gente quer ver como é que está o REDA realmente, a partir de quando já se contrata esse povo, quando começam as aulas, se está cumprindo os 200 dias letivos, porque tem que cumprir os 200 dias letivos, ou 800 horas aula, certo? O sindicato é maravilhoso, mas também é corporativo, a gente sabe que eu trabalhei, sabemos que o sindicalista é corporativo, sim. Às vezes eu já vi os sindicalistas dizendo, não, mas uma boa aula vale mais, você dá uma boa aula vale mais do que tempo. Não, tem que ter tempo e boa aula, tem que casar as duas coisas. Esse negócio de dizer, não, mas a gente deu uma boa aula, não precisa de 800 horas aula. Precisa, não é 800 não, precisa de 1.200 horas aulas, certo? E com boas aulas. Então a gente vai trazer essa discussão também da educação, como estamos trazendo da saúde, e trazer de outras áreas afins, né? Eu acho que realmente os gastos com propaganda estão sendo exorbitantes. E remédio, está chegando remédio nas escolas, nas unidades? Como eu disse a vocês, começar um ano, um novo governo, tendo que contratar fornecedores, e você trabalhar com orçamento de quem saiu, é ruim, porque você tem uma estimativa, você fez promessas demais, e quando você chega na secretaria, você vê que o lençol é curto para você cumprir todas as promessas que você fez. Então eu comecei dizendo a vocês dois aqui que é o seguinte, no ano de 2025, o
conselho, a gente sentou, aguardou, discutiu, deliberou, disse, olha, a gente está dando um voto de confiança porque é o primeiro ano, se faz necessário. Esse ano já é o orçamento dela. 2026, a gente vai participar diretamente dessas conclusões de licitação, porque a gente quer ver o que consome e o que compra. E não adianta, meu irmão, fazer estimativa aqui de 3 mil comprimidos de dipirona, tá? E eu comprar 1.500. Não adianta eu ter 500 pacientes no CAPS que pega determinado medicamento e eu comprar 250 determinados medicamentos para aqueles pacientes. Vai sempre faltar. Uma das coisas interessantes é o seguinte, irmão, quando você faz uma licitação, você não pega tudo de vez, você vai pegar, você paga o que consome. Se você paga o que consome, você faz um orçamento, diga assim, 10 milhões em médio. Maior. E aí, a medida do consumo, você vai pagando. Isso. Você não tem a obrigação de pegar todo aquele valor. Aquele valor nem gasta, às vezes. Aquele valor nem gastar. É o contratado. Se por acaso você termina aquele contrato e você ainda tem saldo, você faz os aditivos de saldo, né? Perfeito. Então dá para você trabalhar tranquilamente. Sobre orçamento, o ano passado, porque é sempre assim, Débora trabalhou com o orçamento que foi o governo passado, Moema, né? Foi com a lei orçamentária anual, praticamente, do governo Moema, que tem que ser feito isso no último mês do ano, né? E aí foi feito em 2024. Ela teve 2025 com o orçamento que foi aprovado por Moema. Mas agora, esse ano, o orçamento é dela, é aprovado por ela. Soube também, que vou trazer inclusive o cara aqui para discutir PTU. Né? A gente sabe que o PTU aumentou, isso não foi divulgado para a sociedade. Então também é retado para a Câmara de Vereadores. A gente vai falar sobre vereadores. Os omissos? Os omissos. Estão omissos. Todos eles estão omissos lá. Certo? Todo mundo esperando. Votar e aprovar. Todo mundo esperando as boquinhas lá e a gente não vê. É só confusão dentro da Câmara lá. E a gente vai conversar também, malhar os vereadores aqui também. Certo? Fui vereador, sim. Certo? Conheço exatamente o funcionamento e a gente vai começar a tratar sobre isso. Já disse que 70% vai ser renovado, não se reelege. Antônio, é o seguinte, amigo. Irmão, vamos fazer o seguinte. Com você... É para o dia todo. Tá entendendo? Nós já assunto com você, nós temos de sobra. O que é que eu proponho aqui na presença do nosso diretor, presidente, técnico, proprietário Carluxo? Você volta aqui o mais rápido possível, porque o que você traz para nós como grande novidade e de objetivo para a população requer mais tempo para que possamos explanar a dor da verdade, da saúde de qualquer segmento que não esteja no trâmite e caminhando nos trilhos. Muito obrigado, Deus te abençoe, te guarde e te proteja. Essa é a minha fala. Antônio, muito obrigado. Suas considerações finais, fique à vontade, querido. Você é um cara imprescindível para a cidade de Lauro de Freitas, né? Pelo seu conhecimento, pelo seu desprendimento, pela sua coragem e pela luta que você trava em favor dos que necessitam realmente de saúde desse município, né? E não tem a possibilidade de conseguir com recursos próprios, né? Precisa do serviço público. E você é esse cara que nós admiramos muito, a cidade admira, a cidade respeita. Parabéns pelo seu trabalho e fique à vontade, amigo. Pode contar com esse espaço aqui que ele é seu. Primeiro, agradecer ao programa, ao espaço, ao coletivo. Cristina, né? A Cris, a Braga, a você, Carluxo. Agradecer ao coletivo do Conselho Municipal de Saúde por ter confiado a mim mais uma vez em mandato de mais 2 anos, Carluxo. Agradecer também, mesmo que de oposição, as pessoas dizem, mas a Luciana, o pessoal do PCdoB é oposição, mas eu tenho que fazer esse agradecimento porque foi através dessa oposição que chegou ao Conselho de Saúde um SPIN, um carro próprio para o Conselho, vindo do governo do Estado da Bahia, através de emenda da deputada Olívia Santana. Foi através dessa posição consciente e não raivosa que chegou uma van adaptada para os pacientes do TFD municipal e chegou também mais uma SPIN com capacidade de 7 passageiros para a Secretaria Municipal de Saúde. Bom, se isso é oposição, eu não sei o que é que a situação está fazendo, porque eu não vi chegar nada da situação. Se está chegando benefício para a Secretaria Municipal de Saúde da oposição, eu quero ter essa oposição sempre. Né? Uma oposição saudável que vai apontar os caminhos para a prefeita e não
ser uma oposição que chegue a matéria no conselho e diga, não vou votar não porque Débora é União Brasil. Não, a gente vai votar aquilo que seja de bom para a população de Lauro de Freitas. Muito bom. Então, agradecer aqui o espaço a todos vocês, aos telespectadores nossos do programa e também ao coletivo do nosso conselho, a você, Carluxo, que é um cara que você não lembra, você, como disse da senhora aqui na Câmara, você não lembra não, mas meu tio emprestado, Ricardo, fez sua campanha um tempão atrás, acho que você não era nem vereador lá no Araquuí. Ricardo, falecido Ricardo. Ricardo, professor Ricardo, eu levava a chuteira dele pro campo. Era um volante, jogava assim, o cara e tinha uma maestria no futebol, e ele era apaixonado por meu amigo Carluxo. E de lá para cá, né? Fez parte do MAR, movimento da polícia. Exatamente. Meu tio emprestado, né? A quem Deus levou, está lá na glória do Senhor. E gratidão, meu irmão, a você, ao programa, a Braga também, e a você, Cristiano. Você nominou Luciana, né? Vamos convidá-la também aqui para uma conversa, para um debate. Eu acho que a oposição, ela é sempre muito bem-vinda, irmão. Os sindicatos ajudam a gestão, a oposição ajuda, a democracia é isso. E aqui a gente não está para fazer, diga assim, situação oposição, estamos para fazer informação, né? Criticar. Tivemos diga assim, a possibilidade de elogiar exatamente as questões de limpeza e asfalto. Estamos aqui criticando a saúde e vamos estar sempre nesse caminho, né, de apresentar as boas questões, né, para a cidade, porque eu acho que é isso que a gente deve fazer. Vamos trazer a secretária de saúde, quiser que eu faça convite para ela, faço, converse com ela. Viu? A secretária Elba também é uma pessoa inteligente, uma pessoa muito boa de trânsito. Antônio, conversa, tá bom? que é Maria do Carmo dos Santos, José Roberto dos Santos?